Amém, glória a Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Tá muito fraco. Boa noite, gente. Boa noite. Hoje é um dia de alegria, né? Minha sogra tá viva, depois do acidente. Ainda tenho sogra, gente, amém, glória a Deus. Aplausos, Jesus. Ainda tenho sogra. Aleluia. Vaso bom não quebra fácil. Glória a Deus. Só lembrando vocês, gente. Aleluia, mas você é demais. Não posso nem mencionar que eu já me emociono aqui. Glória a Deus, gente. Só lembrando que os nossos pastores, Kelly e Sil, estão na viagem lá com uma equipe lá do Marciano, conhecendo algumas igrejas, trazendo novas ideias, então vai ser algo muito legal. Estou aproveitando bastante, já estou vendo lá uns stories dele. Aproveita e corre e vê lá os stories da pastora Silmara, que está bem legal. Museu do Billy Graham, coisas incríveis. E o nosso pastor Jorge e a pastora Tati estão ministrando também um encontro de casais, né? Isso aí, um encontro de casais. Então, hoje estamos com eles, que também sobreviventes aí da noite. Pastor Ney e pastora Márcia, amo vocês, fiquei muito feliz, né, de não ter acontecido nada mesmo. Quando a Melissa falou, eles se acidentaram, já deu aquele ruim no coração, mas daí ela falou, tá tudo bem, então já estou bem mais tranquilo, amém? Glória a Deus, gente. Vamos para a palavra? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Sim, existe o livro de Números na Bíblia. O nome desse livro é Números mesmo. Números, capítulo 13. Eu não vou falar toda essa história, que se eu fosse contar para vocês aqui ia tomar muito tempo, mas eu vou parafraseando, contando elas para vocês terem noção do que aconteceu nessa passagem aqui. Nessa passagem já fazia, segundo alguns estudiosos, mais ou menos um ano que o povo de Israel tinha saído do Egito e eles estavam, né, já tinham passado pelo Monte Sinai, onde eles receberam as tábuas da lei, onde os 10 mandamentos estavam escritos. Então depois de um tempo, eles foram para o deserto de Parã. E lá nesse deserto lá, Deus fala para Moisés, envia 12 espias para espiarem a terra. E esses 12 espias não eram qualquer pessoas não, eles eram representantes das 12 tribos de Israel. Então cada um dos espias representava um clã de Israel, uma família de Israel. Mas essas famílias eram gigantescas, né? Porque tinha aproximadamente em torno de 2 milhões de pessoas no deserto. Então eram muitas pessoas. E dentre todas essas pessoas, 12 foram escolhidos para espiar a terra. E eles deveriam trazer um relatório. E quando esses espias foram, né, ver a terra de Canaã, a terra que Deus tinha prometido para Israel conquistar e nela habitar, eles ficaram 40 dias lá vasculhando a terra. E quando eles voltaram, né, 10 deles, infelizmente, vieram com um relatório muito negativo. Além deles enviarem esse relatório muito negativo, sim, eles falaram, né, essa terra realmente é muito boa, produz frutos demais, né? Tanto que existia até frutos meio sobrenaturais nessa terra, que fala que eles pegaram um cacho de uva que tinha que 2 homens carregar, então era uma terra que produzia assim, nenhuma terra aí, né? Se for para o interior de Irati que produz a uva, vai produzir uma uva desse tamanho. E eles voltaram com essa boa notícia, mas infelizmente também eles iam enfrentar um povo que era muito desenvolvido militarmente e existiam muitas muralhas ao redor dessas cidades. E 10 desses espias, eles vêm então com um relatório muito negativo após falarem isso. Mas graças a Deus, glória a Deus pela vida de Caleb e Josué, eles se posicionaram e falaram, não, nós vamos possuir essa terra, o Senhor já nos entregou ela, mas infelizmente aquele povo cedeu à perspectiva ruim desses 10 espias. E esses 10 espias, como eu falei, eles não eram qualquer pessoas. A Bíblia em algumas versões falam que eles eram príncipes no meio daquele povo, então eles eram alguém de muita autoridade, alguém que representava muito aquele povo, então qualquer coisa que eles falassem, com certeza entraria no coração do povo. E então o povo começa a se rebelar contra Deus e fala, nós queremos voltar para o Egito. E a glória de Deus então desce naquele lugar e fala com Moisés. E Deus fala, olha, esse povo é muito obstinado, eu vou destruir ele. Moisés então clama a Deus, e glória a Deus pela vida de Moisés, não deixou que o povo fosse destruído, mas infelizmente teve uma consequência para esse povo. Aqueles 40 dias que esses espias ficaram espiando a terra, foi o número de anos que eles andaram a mais no deserto.
Porque Deus naquela época ainda era Deus, né? Ainda não tinha sido revelado Jesus, mas Deus falou para eles: vocês vão ficar errantes nesse deserto por 40 anos, e todos acima de 20 anos, exceto Caleb e Josué, vão possuir a terra prometida. Acima de 20 anos, todos irão morrer nesse deserto, e os filhos de vocês é que vão realmente habitar nessa terra e se regozijar. E infelizmente, depois disso, depois dessa triste notícia, algumas pessoas, alguns clãs se reuniram e falaram: não, agora a gente vai subir, não, Deus não pode fazer isso com a gente, vou subir e vou tomar a terra prometida por herança. E Moisés fala com eles: não subam, porque o Senhor não está com vocês. Se vocês forem lá sem o Senhor, infelizmente vocês vão perder. E mesmo assim, eles subiram e eles perderam a batalha. Eles tiveram que voltar de novo, os sobreviventes voltaram e tiveram que andar 40 anos como todo mundo no deserto. Então, a partir dessa história, dando uma explanada, nós vamos iniciar a ministração, e eu quero que você feche seus olhos, curve sua cabeça, e nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra, que é a espada, é a coisa mais poderosa que nós temos. A tua palavra é mais afiada do que qualquer espada e penetra o nosso coração. Eu oro, Espírito Santo de Deus, que a tua palavra nesse dia, nessa noite, possa estar entrando no nosso coração, Deus. Que nós possamos aprender com o erro dos israelitas e não imitá-los, Deus. Mas sim ser pessoas diferentes, que não vão ser errantes numa vida, Deus, e não viver o seu propósito. Eu oro, Espírito Santo de Deus, que o mesmo Espírito que estava sobre Caleb e Josué esteja sobre a vida dos meus irmãos. Um espírito de ousadia, um espírito que conquista, um espírito que realmente vive a tua promessa. Então, Espírito Santo de Deus, eu oro, venha sobre cada um que está aqui e revele a sua promessa, o seu propósito a cada coração, no nome de Jesus. Quem concorda, dá um amém bem forte. Amém, glória a Deus. Então, essa promessa da terra prometida era muito antes do povo existir, desse povo do deserto existir. Era uma promessa que Abraão, o pai da fé, aquele que carregou mesmo o nome de Israel, aquele que gerou Israel, ele já tinha muitos anos atrás. E o Senhor já tinha prometido a ele essa promessa. E em Êxodo 23:20, quando o povo sai do Egito, com sinais miraculosos, pragas acontecendo, o poder de Deus se manifestando de uma forma extraordinária no Egito para livrar eles da escravidão. Em Êxodo 23, quando Moisés está no Monte Sinai, Deus fala para ele a respeito dessa conquista, dessa promessa, a respeito da conquista da terra. E em Êxodo 23:20 diz: eis que envio um anjo à sua frente, para protegê-lo por todo o caminho e fazê-lo chegar ao lugar que preparei. E no versículo 27 diz: mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão cada nação que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Diga amém para essa palavra. Amém, gente? Amém, glória a Deus. É uma promessa de Deus na nossa vida. Todos os nossos inimigos, eles fugirão, porque nós estamos com o Senhor dos Exércitos. Não é nós que caminhamos, mas é Ele que vai à nossa frente, e Ele afugenta o inimigo. Mas quando Ele não está indo à nossa frente, quando nós estamos olhando para nós mesmos e pensando: olha, eu não dou conta, infelizmente nós recuamos, e o inimigo avança, e o Espírito de Deus não consegue avançar, porque nós não estamos caminhando com Ele. E foi isso que aconteceu com Israel. Deus já tinha dado uma promessa que Ele estaria indo à frente, e esses exércitos poderosos iriam fugir, iriam temer, porque era Deus que estava indo à frente. Eles não estavam olhando para 2 milhões de pessoas que acabaram de sair de uma escravidão. Eles estavam olhando para o gigante Deus dos exércitos, que estava indo à frente de Israel. Mas o que eu quero perguntar nessa noite: o porquê que essas pessoas, elas não conseguiram entrar na terra prometida? E infelizmente, isso é uma condição que eu e você, nós podemos viver o resto da vida frequentando a comunidade Alcance de Irati e nunca viver a promessa de Deus aqui na terra, na nossa vida.
Porque sim, nós temos uma promessa poderosa. Lucas 10:20 diz: alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Essa é a maior promessa que nós temos, amém? Essa é a maior promessa que um filho de Deus pode ter. É a promessa da vida eterna, que Jesus está conosco e nós iremos passar a eternidade com Ele. Mas não é só isso que Jesus tem para nós. Ele quer que nós possamos concluir as nossas promessas terrenas, para que o reino dele avance e nós possamos chegar ao lugar que ele tem para nós. Amém? Amém, glória a Deus. E por que essas pessoas não viveram essa promessa? Você já se perguntou por que mesmo eles vendo sinais miraculosos, eles vendo maravilhas, sinais, eles não passavam fome, gente. Eles estavam no deserto, a roupa deles não gastava. Eles tinham água, eles tinham comida, eles tinham a presença de Deus que é com eles. Animais, né, do deserto não atacavam eles, eram coisas muito sobrenaturais que aconteciam com eles. Mas mesmo assim, eles não conseguiram ver a promessa de Deus se cumprindo na vida deles. E nós vemos em alguns trechos aqui da Bíblia um pouco das respostas, o porquê que eles não viram a promessa acontecer na vida deles. E a primeira coisa que nós temos que ter, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, experimentar a promessa dele, é ser cheio do Espírito Santo. Fale comigo, cheio do Espírito Santo. Agora olhe para o seu vizinho, cheio do Espírito Santo. Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ninguém vai cumprir uma promessa de Deus se não for cheio do Espírito Santo. E em Números 14:24, diz o seguinte: ao meu servo Caleb, porém, isso já é Deus falando depois que aconteceu toda aquela revolta, que eles já não tinham mais chance de voltar a conquistar a terra prometida. Deus fala em em Números 14:24, ao meu servo Caleb, porém, que tem mostrado um espírito diferente e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra em que esteve, e os seus descendentes a herdarão. Sabe qual que era a diferença de Caleb para os outros 10 espias? Porque também Josué estava incluso nessa promessa, não é somente Caleb. Aqui fala Caleb, mas também Josué estava incluso aqui. O que era o que diferenciava ele dos outros 10 espias? Aqui a Bíblia diz que tem mostrado um espírito diferente. A pergunta que eu quero fazer essa noite para você: nós estamos cheios do Espírito Santo? O Espírito Santo é aquilo que nós mais buscamos, aquilo que nós mais ansiamos. Qual espírito tem dominado a sua vida? Porque sempre algum espírito vai dirigir a nossa vida. Não tem como nós ficarmos nulos nesse mundo. Ou vai ser o Espírito Santo, ou vai ser demônios. Não existe outra alternativa. Aqueles homens tinham o espírito do medo dentro deles, e não o Espírito Santo de Deus. E todas as pessoas que vão cumprir essas promessas, elas precisam estar cheias do Espírito Santo. Em Romanos 8:15-16 diz: pois vocês não receberam um espírito de escravidão, já fazendo alusão já a Israel, que eles receberam o Espírito Santo, que eles receberam o Espírito de Deus que estava com eles, e eles já não eram mais escravos, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora eu quero te fazer mais uma pergunta: qual espírito tem guiado a minha e a sua vida? Qual espírito? Como você anda ultimamente, durante essa semana, quando nós não estamos aqui? Porque aqui nós nos quebrantamos, aqui nós oramos, adoramos, e nós sentimos a presença do Espírito Santo, e nós falamos: esse domingo eu vou mudar, eu sou uma nova criatura. E chega na segunda-feira, e nós estamos com os mesmos problemas, as mesmas ansiedades, os mesmos medos, as mesmas reclamações.
o mesmo temperamento, o mesmo humor, mas qual é o espírito que está guiando a sua vida? O Espírito Santo que nos torna filhos de Deus, ou o demônio da dúvida e do medo? Porque eles estão sempre falando ao nosso coração, tanto o Espírito Santo quanto demônios. Eles sempre estão lançando dardos inflamados, os demônios, falando que você não é capaz, que você nunca vai ser filho, que você nunca vai cumprir a sua promessa. E em contrapartida está o Espírito Santo sempre falando no seu coração: você vai conseguir, porque você é meu filho e eu estou com você. E não depende da força do seu braço, mas depende que eu vá à frente de você para que você cumpra a sua promessa. Aleluia! Então, primeiro tópico é: seja cheio do Espírito Santo. Principal tópico dessa mensagem. Se você sair com o tópico que é da mensagem é: seja cheio do Espírito Santo. E as outras coisas vão ser gradativas, vai ser derramado sobre você automaticamente. A segunda coisa é: tenha a mente de filho do rei. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, automaticamente nós nos tornamos filhos de Deus. E a nossa mente muda. Não temos mais a mente de escravos, de pessoas que não conseguem fazer as coisas, mas sim de pessoas que são movidas pelo Espírito. E nós temos promessas e nós vamos viver essas promessas. Mas quando nós estamos vazios do Espírito, a escravidão sempre tenta retornar ao nosso coração. Porque, como eu disse, algum espírito vai direcionar a sua vida, vai influenciar nas suas escolhas. E os homens que foram enviados para aquela terra não eram pessoas comuns. Como eu falei, em algumas versões falam chefes de clãs, que já é um nome muito bonito, mas eu prefiro esse. Eram príncipes no meio do povo. O que um príncipe é? Filho de um rei. Infelizmente, 10 daqueles espias só tinham o título de príncipe, mas agiam como escravos. Eles tinham o título importante, mas infelizmente estavam agindo como escravos. Porque quando eles se deparam com aquela terra onde existia gigantes, onde existia exércitos, onde existia pessoas com muito mais tecnologia que eles recuam e falam: nós somos inferiores a eles. Mas sabe, nós vemos até olhando para Israel, um paizinho que hoje é minúsculo, que está enfrentando uma guerra, que um paizinho minúsculo, quando está com Deus, ninguém pode com ele. Estão tentando destruir Israel faz anos e nunca conseguem e não vão conseguir, porque sempre Deus está com eles. Não é por causa da tecnologia que eles têm, e muito. Os tanques de guerra deles são os melhores. Não é por isso que eles sempre vencem as guerras. Não é porque os exércitos deles são um dos melhores treinados do mundo. Não é por isso. É porque o Senhor está guardando por eles toda a vida. É por isso. Porque se o Senhor não estiver com eles, de nada vale. E como eu disse, esses homens, eles tinham um título. E hoje eu e você, nós temos um título: cristãos. Mas nós estamos vivendo como cristãos derrotados ou cristãos vitoriosos. Porque infelizmente, eu estava comentando isso ontem nos jovens, o estereótipo do cristão aqui no Brasil é uma pessoa que geralmente é endividada. Geralmente ela vem na igreja porque ela quer quitar as dívidas e o pastor fala que se ela colocar R$100 no gasofilaço, Deus vai dar R$1 milhão para ela. E é uma pessoa que geralmente as pessoas veem ela como alguém ignorante, que não é sábia, que não tem instrução. Mas qual que é o verdadeiro cristão que existe? É esse mesmo? É esse estereótipo de uma pessoa que é iludida dentro da igreja? Ou é de pessoas pensantes, pessoas que agem, pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus? Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, como a Melissa falou, José, ele era cheio do Espírito e tudo que ele tocava prosperava. E o diabo é um mentiroso. E ele coloca mentiras na minha e na sua mente. Se ele tiver uma brechinha, ele vai colocar. Ele coloca o tempo inteiro. O tempo inteiro ele está lançando mentiras e tentando trazer a escravidão de volta ao nosso coração. Mesmo antes, às vezes a gente olha aqui a pessoa que está ministrando aqui na frente,
Mesmo antes de eu subir aqui em cima, mentiras foram lançadas ao meu coração. Ele não está nem aí se eu vou ministrar hoje, se amanhã eu vou estar de boas, tranquilo, se amanhã eu vou estar mais down, se amanhã eu vou estar mais alegre. Ele não está nem aí, ele está constantemente lançando mentiras ao meu coração. E se eu não combater eles com a palavra, com a minha identidade, eu vou deixar que essas mentiras penetrem profundamente em mim e que eu acredite que foi o caso que aconteceu com esses espias. Em Números 13:33, diz o seguinte: vimos também os Néfilins, que eram gigantes na época, pessoas de grande estatura, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos, aos nossos olhos e aos deles. Então assim, eles tinham uma mente tão de escravo, que ao ver esses gigantes, eles já deduziram, nós somos gafanhotos perante eles. E eles nem esperaram ter uma resposta deles, eles já falaram, e eles também nos veem como gafanhotos. A Bíblia não diz que alguém chegou lá e falou para eles, vocês são gafanhotos perto de nós. Mas eles mesmos já acreditaram nessa mentira. E sabe, tem uns irmãos assim que, às vezes na igreja, que parece os 10 espias, sabe? Você vai começar qualquer coisa nova, né? Seja um projeto de evangelismo, seja algo que Deus colocou no teu coração, né? Ele fala já assim para você, vigia, hein? O diabo está furioso. O diabo está furioso, cuidado, jejua, ora. Sempre já botando um medo em você. E sabe, gente, uma coisa é certa. O diabo está bem furioso mesmo. Mas sabe o que ele mais está ainda? Ele está com muito medo que eu e você possamos usufruir das promessas de Deus. Muito mais do que ele está furioso, ele está com medo que eu e você possamos entrar na terra prometida. E é isso. E como que eu tirei isso? Nossa, Júnior, de onde você tirou isso? Que o diabo está com medo de mim? Não, ele não está com medo de você, ele está com medo de quem está à frente de você, que é Jesus. E olha aqui em Josué 2:8, 40 anos após eles andarem no deserto, né, vai de novo espias, dessa vez, né, eu acho que Josué falou, dessa vez volta quietinho, né, porque senão a gente pode ficar mais 120 anos aí nesse deserto. Então só vai lá, olha e já vamos invadir já, vamos com tudo. E esses espias vão lá na cidade de Jericó, né? Jericó, né, aquela música famosa, vem com Josué lutar em Jericó. Isso aí, obrigado, gente. Glória a Deus. Né, quem tem filho aí, escuta músicas evangélicas, sabe essa musiquinha de cor. E né, esses espias chegam lá e a cidade já fica meio temerosa. Quando o rei daquela cidade sabe que os espias israelitas estão lá, ele já manda trancar a cidade inteira. E eles se escondem na casa de uma mulher chamada Raabe, né, que está na genealogia de Jesus. Essa mulher muito importante, é mencionada como uma heroína da fé em Hebreus também. Hebreus 11 pode conferir que ela está lá. E Josué 2:8 até o versículo 11 diz que quando os discípulos foram dormir, né, e Raabe estava com eles na casa, né, ela foi espertinha. Ela fez uma negociação com eles, mas antes dessa negociação, né, pela vida dela, porque ela sabia que quando o exército do Senhor chegasse lá já era, ia acabar com tudo. Antes dela fazer essa negociação, ela diz algo que é o que o inimigo às vezes está tentando dizer para mim e para você, mas a gente não está entendendo e a gente está com medo dele. Josué 2:8-11. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu essa terra, disse ela. Isso já fazia 40 anos que eles tinham saído do Egito. Então, possivelmente, essa lenda, essa história que Deus tinha tirado o povo do Egito era algo que norteava toda aquela região e todos sabiam o poder de Deus. Então, quando eles saíram do Egito, né, aproximadamente 2 milhões de pessoas, toda aquela região sabia. E falaram, cara, quando eles chegarem aqui já era para nós. E continuando, estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor, não é que vocês, é que o Senhor secou as águas do mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus.
Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima no céu e embaixo da terra. Amém? Você não entendeu? Amém? Aleluia! Isso é para aplaudir de pé. Vamos levantar e aplauda de pé. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É o Deus mais famoso da terra, que faz tremer todo o exército inimigo. Aleluia! Comemore mais, porque é esse Deus que está com você. Aplauda esse Deus maravilhoso. Aleluia! Aleluia! Isso é a palavra de Deus, por isso que nós temos que orar, meditar o tempo inteiro em cima dela, porque tem essas armas poderosas contra o inimigo. Amém? O lugar mais seguro da terra é a frente de batalha para o crente. Por que é a frente de batalha para o crente? É porque é onde o anjo do Senhor está. Ele sempre está na frente de batalha. Ele não está atrás do exército, ele vai à frente. Então, se o crente está na frente de batalha, ele está com o anjo do Senhor. E sabe, às vezes passa na nossa mente uma negociação com o diabo, sabe? Que você vem muitas pessoas falar, né, que o diabo é isso, o diabo é aquilo. Realmente ele é muito mais poderoso do que eu e você. Mas isso quando nós não estamos com o Espírito Santo. Isso realmente, ele faz esse mundo uma bagunça. Realmente tudo que está acontecendo é culpa dele. Mas é porque nós não estamos, muitas vezes, com o Espírito Santo. Por isso que ele age em nossas vidas. E uma mentira que surge muitas vezes na nossa mente é: eu não vou me envolver tanto, eu não vou me aprofundar tanto, eu não vou servir tanto, porque senão começa a aumentar minhas lutas. E daí você, no teu subconsciente, começa a negociar, né, com o diabo, falando assim: olha, eu não estou servindo tanto a Deus, então assim, né, pega leve aí, né, eu não sou pastor, né, eu não sou diácono, eu não sou líder aqui da casa, só sou membro aí, né, só sou baterista da igreja. Tô brincando, aliás. Podia perder a piada. Eu não sou o cara relevante aqui na igreja, então dá uma folga aí, né? E o diabo ele vai falar assim para você: ô meu querido irmão, com certeza, cara, olha, eu estava esperando você falar isso, porque agora que você não está tão assim, indo na igreja, né, que você não está se envolvendo tanto, realmente, assim, eu não vou mexer na sua vida mais. Sabe aquelas brigas que você tem com a sua esposa? Esquece, não tem mais. Sabe seus filhos que não te obedecem às vezes, que também estão ouvindo muita coisa lá no colégio, de ideologia, de música, de funk, dessas coisas aí? Não se preocupa, não vai entrar na mente dele. Não se preocupa, meu camarada. Sabe a sua situação financeira ruim? Sabe aquele 10% que você dava na igreja? Agora que você não está dando mais, agora você vai prosperar, cara. Porque era muito dinheiro que você estava dando ali, e você não estava prosperando por causa disso. Então assim, meu camarada, fica tranquilo agora. Eu e você é love. Eu e você é love. Eu te amo muito mais agora, porque você não está servindo a Deus. Isso é uma realidade, gente? Isso é uma realidade? Não é. O diabo não vai te amar mais porque você não está vindo na vigília. O diabo não vai te amar mais só por causa que você não está servindo a igreja. Esquece. Ele te odeia e ponto. Mas assim, realmente, quanto mais você se aprofunda em Deus, às vezes o calor da batalha aumenta também. Mas sabe o que aumenta também? A misericórdia de Jesus sobre a minha e sobre a sua vida. E não é na mesma medida não. O diabo ele dá um canhãozal lá, calibre alto, Deus vai dar misericórdia muito maior. Porque a graça superabunda em nós. Amém? Deus multiplica a sua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Se o diabo aumenta o calibre do canhão, Deus vai aumentar automaticamente muito mais. Porque senão a palavra estaria mentindo. Em 1 Coríntios 10:13, as tentações em sua vida não são diferentes daqueles que outros enfrentaram.
Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Amém? Glória a Deus. É isso. Você vai aumentar aqui. Agora, se você falar, vamos ser best friend aí, capiroto, daí sim que tua vida vai começar a dar ruim. E geralmente, gente, deixa eu te falar uma coisa, não dá ruim assim de imediato, gente. Eu vou falar assim porque ele também é estratégico, né? Senão ele seria muito bobinho, né? Tipo, ó, ele saiu da igreja, opa, vamos destruir a vida dele. Ele não é afobado, né? Ele é inteligente, ele é um cara estratégico. Ele vai te deixar no banho-maria ali, bem de boinha, tua vida vai começar a ficar legal, você vai começar a curtir. Opa, hoje domingo não tem compromisso nenhum, que coisa gostosa que é essa aqui, ó. Tô assistindo o Domingão do Faustão, nem sei se existe mais, porque já sou crente já faz anos, né? Então não assisto Domingão do Faustão faz anos já, nem sei se existe. Olha que gostoso, agora comecei a viajar, agora tá sobrando dinheirinho, não tem mais aquele discipulado, tudo mais. Mas quando se vê, meu filho, você está igual mata caranguejo. Você está sendo cozinhado por ele, quando se vê, você vai morrer. Porque o diabo é igual cigarro. Sabe, tem aquela imagem lá feia na frente lá da pessoa só cor e osso, mas ela não vai ser na primeira tragada que ela vai virar cor e osso. Vai ser daqui muito tempo. E ele não tem pressa. Quanto mais morninho você tiver, mais suavinho com eles você tiver, melhor para ele. Melhor para ele. E quando você vê teu casamento está destruído, quando você vê teus filhos não te amam mais, quando você vê está tudo uma bagunça na sua casa e você nem se tocou, porque é o único lugar que você ouvia sobre diabo, que você ouvia sobre batalha espiritual era a igreja, você não está mais frequentando ela. Então está fácil para ele, está muito fácil. Amém? O terceiro ponto da ministração é: creia que o Senhor é maior que os seus desafios. Vira para o seu vizinho aí, você já deve estar meio sonolento aí. Vira para o seu vizinho aí e diga: creia que o Senhor é maior que os seus desafios. Aleluia. Números 14:9 diz... Isso é Caleb falando para o povo, né? O Caleb é um cara assim sensacional, né? Quando chegar no céu eu vou pedir um autógrafo para ele, porque pensa num cara top assim, que eu falo, meu Deus, queria ser igual esse cara, que ele é muito top. Ele diz em Números 14:9, apenas não se rebelem contra o Senhor, nem tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão, a proteção deles se foi. Mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Amém? Ele menciona aqui o pão, né? Quem é que gosta de comer pão? Todo mundo aqui gosta de comer pão, né? Tem muito glúten, né? Não faz muito bem, mas é gostoso. Alguém aqui tem dificuldade para comer pão, gente? Quem aqui fala assim, meu Deus, toda vez que eu vou comer pão, me engasgo. Toda vez que eu vou comer pão, assim, é uma dificuldade na minha vida. Né? Não sei se você é uma pessoa muito especial, assim, para ter esse tipo de dificuldade. Algum tipo, né, que não consigo comer pão. Mas se você é uma pessoa, assim, que tenha a mandíbula correta e tudo mais, você vai comer pão com muita facilidade. E sabe com quantos anos um ser humano pode comer pão? Chuta aí, alguém. Com quantos anos? Com quantos anos? Eu vou apontar e agora todo mundo vai olhar para o Ricardo que está ali na porta. Ali, ó. É com aquela idade ali que nós podemos comer pão. Com 6... Não, Ricardo. Com 45 anos. Não estou brincando. Não é com essa idade, não. 6 meses de idade, um ser humano já pode comer pão. É isso que é o inimigo na minha e na sua vida quando nós estamos cheios do Espírito Santo. A gente devora ele como se fosse pão. E o pão, além de ser fácil de comer, é nutritivo. Então, além de a gente humilhar ele, ainda vai servir como um testemunho na nossa fé para a gente avançar mais ainda. E sabe uma coisa? Quando nós recuamos da nossa promessa, por conta de alguma dificuldade, nós estamos dizendo assim, ó, o diabo é mais poderoso para me derrotar do que Deus para me fazer vencer. Todas as vezes que nós recuamos
recuamos da nossa promessa. Nós estamos dizendo, o diabo é mais poderoso para me derrotar do que Deus para me fazer vencer. E o problema, geralmente, não é a promessa nossa. Não está em relação à dificuldade da terra. Porque dificultoso tudo é. Tudo é dificultoso. Dificultoso é você acordar 8 horas da manhã para ir trabalhar. Dificultoso é você ter que ir no médico quando você não quer ir. Tudo é dificultoso, tudo é trabalhoso. Para você estar aqui hoje, você teve que arrumar seus filhos, quem tem filho, teve que se arrumar, teve que tomar banho, teve que entrar no carro, teve que vir aqui debaixo de chuva, glória a Deus pela sua vida, não é de açúcar, cristão sólido que não é de açúcar, que é feito de pedra, não de açúcar, glória a Deus. Tudo é dificultoso, mas sabe qual é o principal motivo para a gente fracassar enxergando a batalha? É que a gente vai para a batalha com a nossa perspectiva, olhando para nós, quando nós devíamos estar olhando para Ele. Nós deveríamos estar olhando para Jesus. Nós deveríamos estar olhando para o Espírito Santo. O que é um gigante de 3 metros para um Deus que não cabe dentro do universo? O que é uma montanha comparado a um Deus que criou tudo? Não é nada. Mas a gente fracassa quando a gente vai com a nossa perspectiva, com a força do nosso braço. Em Romanos 8,31 diz, ao 32, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus não poupou nem mesmo seu próprio filho em favor de mim e de você, o que esse Deus não é capaz de fazer para que eu e você possamos cumprir o nosso propósito, a nossa promessa? Ele já fez tudo. Já fez tudo. E a cidade deles tem gigantes. Beleza, tudo certo, tem gigantes. Olha só o gigante que está indo à frente de nós. Os gigantes deles têm que ver o gigante que está indo à frente de nós. Toda vez que um gigante se levantar na sua vida, você tem que mostrar para esse gigante, olha o gigante que está indo à minha frente. Porque você não vai batalhar comigo, você vai batalhar com esse gigante aqui. E sabe, nós devemos ser como crianças nessa hora. O diabo, assim, vou fazer uma analogia aqui para você entender. O diabo é igual aquele tio que às vezes quer brincar com a criança e acaba assustando ela. Às vezes eu sou esse tio. Né? É aquele tio assim que a criança está correndo atrás dela e ela está se divertindo muito. Daqui a pouco ela está com medo de você. E ela está desesperada, porque ela está vendo um ser humano gigante vindo atrás dela. E a primeira coisa que essa criança faz é o quê? Correr para as pernas do... Essa criança está falando o quê? Antes estava correndo atrás de mim, agora você vai ter que se ver com ele. E é isso que nós devemos fazer. Toda vez que o inimigo estiver nos perseguindo, como aquele tio chato, nós devemos correr para as pernas de Deus e falar, agora a batalha não é mais comigo não, é com Ele. 4. Escute a voz de homens de Deus. Números 13:30. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Sabe o que foi o problema também desse povo aqui? Infelizmente, eles escutaram os murmuradores, eles escutaram os reclamão, eles escutaram os caras negativos. A gente tem que fugir de gente assim. Você vai contar uma coisa para alguém, ela já começa lá, pois é, fuja. E também, né, a gente sempre aponta o dedo para a pessoa, né? Quantas vezes eu e você, a gente já não foi esse cara? Quantas vezes eu e você, uma pessoa veio contar uma notícia e a gente jogou um balde de água fria na vida dela. Ela veio contar algo empolgando, algo empolgada a respeito de Deus, o que Deus está fazendo na vida dela. E você fala, mas cuidado, né? O diabo daqui a pouco já te pega, né? Sabe, né? Às vezes a gente passa no deserto, né? E é uma definição errada, né? O deserto, né? Às vezes é muito comumente usado nas igrejas, falando, estou no deserto, irmão, estou no deserto, irmão. Deserto não é um lugar de punição, gente. Jesus foi no deserto, não era um lugar de punição.
E Deus também não foi punir o povo de Israel para eles, agora que eles são libertos do Egito, agora eles vão ser meus escravos, vão ser escravos aqui no deserto. Não foi para isso. Deserto é lugar de passagem. É um lugar que nós temos que ir para amadurecer, para conquistar a promessa. Então assim, tira da tua mente, estou no deserto, estou na tribulação, estou no deserto, não. Não, você não tem que viver no deserto, não. O crente não vive no deserto. É uma temporadinha ali e logo já está conquistando a terra prometida. Então você não pode escutar isso. E sabe, nós também podemos trazer relatórios negativos a respeito da vida. Não estou dizendo aqui tudo aqui, meu filho está doente, que legal, glória a Deus. Não, existem coisas ruins, como hoje, um acidente, isso gera coisas em nós. Doenças geram coisas em nós, traumas, abusos, tudo isso gera coisas em nós terríveis. E nós não vamos nos livrar, deixar o relatório bonitinho, falar, glória a Deus, eu sofri esse trauma. Não. Mas sabe, toda vez que a gente fala, olha, infelizmente, isso aconteceu na minha vida, isso. Mas sabe, Deus é maior do que tudo isso. E eu vou vencer esse trauma, eu vou vencer essa doença, eu vou vencer essa dificuldade financeira, porque é isso. Não é para você permanecer no relatório ruim, mas é para você colocar Deus dentro do teu relatório ruim. E não empreste seu ouvido e sua boca para Satanás. Que não é só o ouvido que a gente empresta, às vezes é a boca, né? Infelizmente. Caso contrário, estará correndo sérios riscos de perder a sua promessa. Então não empreste seu ouvido para Satanás, não empreste sua boca. Se está vindo algo negativo para você soltar na roda, não solta. Porque sabe, Deus é maior do que todas as coisas. E eu fico imaginando, a Bíblia fala que aqueles homens ficaram 40 dias vasculhando a terra. Então imagine que 40 dias eles estavam focados em só falar sobre a terra prometida. Só falar, lá tinha gigantes, lá não sei o que, lá o exército deles é poderoso. E eu fico imaginando o esforço tremendo que Josué e Caleb estavam fazendo para tentar mudar a opinião daqueles 10. Então não foi por falta de, alguém não avisar, porque eu fico imaginando mesmo nas rodas, quando eles iam almoçar, Josué falando, não, nós vamos conquistar. Caleb falando, não, nós vamos conquistar. Tem gigante, tem, mas nós vamos conquistar. E aqueles homens, não, nós não vamos. Não, nós não vamos. Então, escolha escutar homens de Deus. Não empreste ouvidos para pessoas que não vai acrescentar nada na sua vida. Que vai vir falar mal da igreja, que vai vir falar mal de tudo. Sim, a nossa igreja não é perfeita, nunca vai ser. Isso é algo que você vai ter que se acostumar. Senão não vai durar muito tempo aqui. Mas sabe, nós estamos buscando a presença de Deus e nós sabemos que pode ser aqui ter vários defeitos, mas Deus está aqui, nós queremos conquistar a terra prometida. Quinto, gente do céu, que horas são? Já era a hora. Fala igual o pastor Luciano, quem me dá 5 minutos aí? Já tem pelo menos uns 30 ali já, então tá tudo certo. Quinto passo, gratidão. Todos os israelitas se queixaram contra Deus em meio a uma dificuldade, em meio a não conquistar uma coisa que eles queriam muito. Em vez de eles serem ingratos, de Deus estar com eles, Deus ter livrado eles do Egito, que não foi pouca coisa não. Deus fez algo no Egito que ele talvez não tenha feito com mais nenhuma nação. Ele humilhou a nação do Egito, que era a superpotência da época. Não era Jericó, era Egito. Eles só tinham ali em média 2 milhões de escravos. Era uma nação bem assim, fraca, né? Então assim, ele humilhou Egito. E o povo estava se queixando para conquistar Jericó. Então assim, a gratidão sempre tem que estar no meio do seu coração. Não importa. Porque Deus ele já entregou tudo para mim e para você. Sabe, gente, essas coisas que a gente fala que às vezes você pode ouvir, nós não fazemos isso aqui na igreja, que fala, vem aqui, entregue ao Senhor que Ele vai te dar. Não, Ele já te deu tudo. Ele deu o seu filho por você. Ele não precisa te dar mais nada. Então assim, nós só devemos ser gratos, porque todas as nossas bênçãos já se encontram nas regiões celestiais, onde Cristo Jesus habita. E aí em gratidão,
nos fará retornar para o Egito, lugar de escravidão, mesmo sendo adotados como filhos e vistos muitos milagres e prodígios. A ingratidão vai te tirar da igreja, vai te tirar do reino, vai te tirar do lugar que Deus quer que você fique. A partir do momento que a ingratidão entrou no coração do povo, eles já falaram: nós queremos voltar no Egito. Eles estavam dizendo para Deus literalmente: nós preferimos ser escravos do diabo do que ser filhos teus. Filhos teus não, né? Filhos teus, do que ser teus filhos. E quantas vezes nós estamos olhando: olha Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que você está permitindo essas coisas acontecer? Olha, melhor era quando eu não era crente mesmo, que eu não sabia de nada. Melhor era mesmo quando eu não fazia nada para ti. Era bem melhor, porque eu não tinha esses problemas, não tinha que ficar dando satisfação. Meu líder de célula ficando mandando mensagem para fazer discipulado. A escala, não sei o quê. Quando a ingratidão entra no nosso coração, ela vai te levar para o Egito. E uma pergunta que eu queria falar para você: existe desonra maior que negar a filiação de alguém que deu seu filho em nosso lugar? Existe desonra maior do que fazer isso com Deus? Olhar para Ele e falar: olha, muito obrigado, mas eu não quero Jesus. Muito obrigado por esse sacrifício que me livra do inferno, mas estou suave. Não preciso não. Pode, vida que segue, cada um vai para o seu canto. Existe desonra maior? Eu já fico ofendido às vezes quando a pessoa me vira a cara se eu dei um bombom para ela, mas não se eu entregasse meu filho para ela. Né? E eu pensando hoje como pai, né? Glória a Deus, aleluia. Né? Logo teremos um baby. Se hoje alguém me falasse assim: olha, você precisa abortar seu filho pela vida do Samuel, eu falava: vá com Deus, Samuel. Vai com Deus, meu chapa. Nos encontramos lá, meu amigo. Posso orar por você, mas meu filho não. Mas é engraçado, mas pensa Deus entregando seu filho. Os pais aí, olha para os seus filhos aí. Se tiver com o filho do lado aí. Se tiver o filho maiorzinho aí, dá uma olhada. Você teria coragem de entregar ele por mim? Nunca. De jeito nenhum. Obrigado. Glória a Deus pela sua vida. Idem. Compartilhe do mesmo sentimento. Não me ofendeu. Mas Deus fez isso para que eu e você pudéssemos ser adotados. Se Deus é incrível, aplausos, Deus, por favor. Ele deu seu filho no nosso lugar. E eu só quero honrar esse sacrifício todo dia que passar na minha vida. E eu falei para a Melissa hoje: o meu filho não pode sair da boca dele: isso é impossível. Porque senão eu falhei como pai. Eu não apresentei Deus corretamente para ele. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. É o Deus que pode todas as coisas, que realiza grandes feitos. Se eu passar para ele essa ideia: não, seus sonhos não vão se realizar, meu filho, eu falhei muito feio como pai. Porque não é o Deus que nós servimos. Eu coloquei no masculino, mas serve para os dois. É igual humano. Sexto e último. Glória a Deus, fala glória a Deus, que é o último tópico. Glória a Deus. Já deve estar cansado de me ouvir falar. Cumpra a sua promessa. Depois disso é só cumprir sua promessa. É simples. Simples. Se fosse simples, todo mundo cumpriria essa promessa. Romanos 8,19 diz: a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Eu quero que você substitua agora criação por Irati. Irati aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E nós temos muito propósito para cumprir nessa cidade. Quem é que sabe o que significa Irati? Esse nome tão lindo. Irati. Irati significa Rio do Mel. Um dos nomes que era dado à terra prometida. Que era a terra que manava leite e mel. Só falta o leite, né? Vamos colocar mais um adjetivo que significa leite e mel, mas a gente já tem o mel, glória a Deus. Essa cidade tem muitos propósitos.
E sabe, quando eu e você, nós estamos dizendo não ao propósito de Deus na nossa vida, não pense que o seu não afeta somente sua vida. Nada do que nós fazemos afeta somente a nossa vida. Nada. É um semáforo que você atravessou sem ver, você pode arruinar uma família. Todos estamos interligados. E não pense que o seu não vai atrasar ou destruir o propósito de alguém. Pode ser dentro da sua família, pode ser dentro da sua casa, ou pode ser de uma pessoa que iria conhecer Jesus através do seu propósito. Então, nós conquistarmos o nosso propósito é muito sério. Não é algo de brincadeira. Caleb, lembra aquele Caleb que eu falei para vocês que eu acho top, que eu acho massa? Ele demorou apenas 45 anos para receber a promessa dele, por causa de um povo que não quis cumprir a sua promessa. Não pense que quando aqui dentro da igreja você não cumprir o seu propósito, você não vai estar afetando o Irati inteiro. Vai sim. Todas as vezes que você disse não para Deus, afeta todas as pessoas ao seu redor, podendo atrasar, que foi o caso de Caleb, ou mesmo destruir, porque era uma pessoa que nunca vai conhecer Jesus, porque você não cumpriu o seu propósito, o seu chamado. E se apresse em cumprir o seu propósito, porque pode ser tarde demais. Para o povo teve uma hora que era tarde demais. A Bíblia fala que Deus diz a eles, 10 vezes vocês me tentaram. Então não foi uma, não foram duas, não foram 3, foram 10 vezes. Deus contou. E a partir da 10ª já era. Game over. 40 anos depois só, alguém vai cumprir a sua promessa. E uma coisa eu tenho certeza, Deus vai cumprir todas as promessas que Ele tem aqui em Irati. Apesar do meu sim, ou apesar do meu não, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Mas sabe o que eu fico pensando? Como que eu e você queremos ser quando forem cumpridas todas essas promessas aqui nessa cidade? Aqueles que disseram não a Deus e que possivelmente atrasaram a promessa de ser cumprida? Ou vamos ser aqueles que só vão olhar, ou vão morrer e nem ver a promessa se cumprindo? Eu prefiro ser a primeira pessoa igual o Caleb. E eu oro, e eu vou ser no nome de Jesus, e você também vai ser aquele que vai participar ativamente para o cumprimento de todas as promessas de Deus na cidade de Irati. Você não vai ser um telespectador, você não vai ser aquele que atrasa, não vai ser aquele que morre e não vê. Você vai ser aquele que vai estar participando ativamente no cumprimento das promessas. Pode subir o louvor, glória a Deus, aleluia. Foi mal, não estou acostumado. Tinha acabado. Sabe qual que era a diferença de Josué e Caleb dos outros 10? Era apenas uma. E todas as demais coisas foram sendo acrescentadas. Era o Espírito. Era o Espírito de Deus que habitava neles. Deus, Ele não quer somente encher a comunidade de alcance de Irati de pessoas, não. Existem tantos projetos para fazer dentro dessa cidade. Existem tantas empresas que estão paradas lá no céu, que ainda alguém não tomou posse e falou, eu vou abençoar essa cidade com essa empresa. Existem tantas promessas de Deus nas regiões celestiais que Deus está esperando para alguém tomar posse, para cumprir nessa cidade. Sabe, não tem a ver com a igreja Alcance de Irati, tem a ver com o reino de Deus. O reino de Deus precisa expandir, o reino de Deus precisa avançar. O reino de Deus está contando comigo, com você. Deus, Ele não morreu na cruz por você para ficar sentado. E sendo telespectador, alguém que só usufrui. Talvez você ainda está no deserto, né? Como diria um irmão, porque você está sentado. Você falou, eu não quero para o próximo nível, eu não quero experimentar a terra prometida. Tá bom aqui no deserto. Aqui no deserto tem água, tem sombrinha, tem água fresca. Os bichos não pegam nós não precisamos nem plantar. Cai comida do céu. Mas não é esse o propósito de Deus na minha e na sua vida. Existem várias pessoas ainda a serem resgatadas nessa cidade.
Existem várias pessoas ainda para serem amadas nessa cidade. Existem várias pessoas que estão clamando: eu quero conhecer esse Deus. Assim como uma mulher chamada Raabe falou: eu conheço esse Deus, eu já ouvi falar, mas eu quero fazer parte desse povo. Eu não quero fazer parte de Jericó que vai ser destruída, não. Eu quero fazer parte do povo de Deus nessa cidade. E Deus tem grandes propósitos nessa cidade e vai cumprir sim. Querendo o diabo ou não, as promessas de Deus sobre essa cidade vão se cumprir. Sabe, eu sempre menciono isso, já fui em várias igrejas já. Poderia fazer um catálogo de todas as igrejas que eu fui. Eu só conheci uma igreja que ficava numa cidade muito superior à nossa, financeiramente, que tinha uma estrutura maior que a nossa. E um dia eu estava perguntando para Deus, por que o Senhor fez uma igreja numa cidadezinha de 60 mil habitantes desse tamanho, com tantos prédios, e todas as pessoas que vêm aqui, é um negócio de louco, vieram instalar a internet. Na hora que eu comecei a abrir as portas, eles começaram a falar: meu Deus, não sabia que existia isso aqui em Irati. Elas ficavam espantadas, falavam: meu Deus, e esse bosque aí? Meu Deus, isso e aquilo. E sabe o que eu senti no meu coração na hora que eu fiz essa pergunta para Deus? Que essa igreja é um memorial para essa cidade, que Deus pode fazer grandes coisas, que Ele não depende de recursos financeiros, que Ele não depende de pessoas fazendo, mas Ele vai cumprir a promessa dEle nessa cidade. Essa igreja é um memorial que tem nessa cidade para dizer: coisas grandes podem acontecer em Irati. Pode vir algo bom de Irati. Sim, virá algo bom que vai impactar muitas cidades ainda. Porque Deus é poderoso. Ele não está preocupado com o tamanho da cidade. Ele não estava preocupado com o tamanho de Israel. Ele só estava esperando e aguardando um povo que quer cumprir o chamado dele. Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. E se nós pudermos, eu quero que você se ajoelhe onde você está. Se ajoelhe e fale: Jesus, Jesus, me perdoa por muitas vezes dizer não ao teu chamado, dizer não às suas promessas, dizer não ao seu sacrifício na cruz. Jesus, eu quero e eu vou viver todas as promessas que o Senhor tem para mim. Não importa o tamanho dos gigantes, não importa o tamanho das muralhas, o meu Deus é maior do que qualquer coisa e mais poderoso do que qualquer coisa. O meu Deus é aquele que faz as pernas do valente tremerem. O meu Deus é aquele que faz o inferno estremecer. O meu Deus é aquele que faz os meus joelhos tremerem diante da sua presença, porque Ele é poderoso e o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Queira o inferno ou não, as promessas de Deus vão se cumprir na minha e na sua vida e na cidade de Irati. Irati, eu oro por você nesse momento e eu declaro: se alegre, Irati, porque a promessa do Senhor chegou sobre essa cidade. Se alegre, Irati, porque as bênçãos do Senhor vão ser derramadas sobre ti. Eu oro, Irati, se alegre, porque o povo de Deus está se levantando e está tomando posse dessa cidade. E os gigantes que estão nessa terra irão cair na autoridade do nome de Jesus.
um segredo. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é poderoso. Aplauda esse Deus. Aplauda esse Deus. Dê brados de vitória. Dê brados de vitória. Se alegre. Porque esse Deus, Ele não é o seu inimigo. Ele está contigo. Esse Deus que nós vimos na palavra está com você. E você pode cumprir todas as promessas que Ele tem na sua vida. Basta convidar, Espírito Santo, mora em mim. Não desgruda de mim, Espírito Santo. E que eu possa caminhar contigo. E nesse momento eu queria fazer mais um apelo ao seu coração. Você que está aqui na igreja e é a primeira vez que você veio. E você nunca declarou a sua fé em Jesus publicamente. Eu queria que você viesse aqui, né, à frente. E viesse fazer uma oração comigo. Entregando a sua vida a Jesus, se é isso que você quer viver. Se você falou agora ao seu coração, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero viver grandes promessas, eu quero viver grandes sonhos. Saia do seu lugar e vem aqui. Saia do seu lugar e vem aqui, se é o desejo do seu coração. Agora, se você também está aqui, você estava longe dos caminhos do Senhor, e você quer fazer uma reconciliação, vem aqui para nós orarmos com você, para que nós possamos te abençoar, que você seja reconciliado com Jesus. Se é o desejo do seu coração, saia do seu lugar e vem aqui. Por que nós fazemos isso? Isso é algo até no mundo jurídico. Se você for casar hoje num cartório, você precisa de testemunhas. E aqui você vai ter várias testemunhas para afirmar realmente ele entregou a sua vida a Jesus. E se você quer fazer isso, saia do seu lugar. Mas se você não quiser também, está tudo bem. Jesus te fez livre para você escolher. Mesmo não querê-lo, Ele te fez livre para isso também. E isso está tudo bem. Mas se você quer, vem aqui à frente. Estarei orando com você. Amém? Alguém gostaria? Levante sua mão se você quer entregar hoje a sua vida a Jesus. Alguém gostaria? Aleluias. Eu não vi ninguém, desculpa, gente. Mas eu acho que não temos ninguém. Mas glória a Deus. Se você já fez essa decisão, então tome posse dessa palavra e viva todas as promessas de Deus para a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor mais